não existe um Portugal mais competitivo sem um Portugal mais digital. Ou seja, para mim há uma correlação direta entre estas duas dimensões. Cada vez mais nós devemos assegurar que o cidadão deve olhar para a administração pública com um sorriso e com alguém que lhe satisfaz as suas necessidades e não como um sacrifício, um castigo quando tem que ir a um serviço público. Para conseguirmos aquilo que é ambicionar uma nação digital, nós precisamos de garantir que conseguimos digitalizar as pessoas, as empresas, as organizações. Porquê? Porque temos a prova de que há uma correlação direta entre a digitalização destas várias entidades com a sua resiliência a uma crise. Um Estado que consegue planear melhor o que é este território, consegue também ajudar a que se extraia mais valor sobre ele. Naquilo que estamos a fazer no plano de ação para a transição digital, temos de facto a preocupação de fazer esta transformação em 3 pilares. Para as pessoas, ou seja, aumentando a sua capacitação digital e a inclusão digital destas pessoas, para as empresas, ajudando-as a transformar digitalmente, e para o Estado. Ou seja, esta transformação tem que ser efetuada para estes 3 pilares simultaneamente. A administração pública e os funcionários públicos e a relação do Estado com as empresas e as pessoas é um motor do resto da economia. Ou seja, nós temos um conjunto de custos de contextos que devem ser, de facto, trabalhados e melhorados para que depois a eficiência destes processos passem diretamente para a economia e, portanto, daí a importância de trabalharmos diariamente na agilização e na simplificação dos processos de relacionamento com a administração pública. Quando eu vou em casa a qualquer hora do dia renovar o cartão de cidadão, marcar uma consulta, renovar a carta de condução, ou seja, tenho mais de 1000 serviços para o cidadão e para a empresa disponíveis na internet, no portal e-Portugal, ou então, porque não tenho internet, porque não sei, vou a um espaço cidadão e tenho mais de 200 serviços, porque a AMA tem um serviço que se chama a Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, que permite que, com toda a segurança e todas as garantias, as bases de dados, os sistemas de informação que estão bem guardados, bem protegidos em cada uma das entidades públicas possam conversar entre si, partilhar informação de forma legítima e segura e permitir-nos estes serviços públicos, esta comodidade que nós hoje temos em matéria de serviços públicos. Depois nós temos mais uma ferramenta que nos ajuda a isto tudo. A chave móvel digital, que a nível da União Europeia é considerado como o maior nível de segurança que existe, que é elevado, foi classificado assim, garante que a pessoa que está a pedir a usufruir desse serviço público é mesmo aquela pessoa, tem uma identificação eletrónica muito segura e isto para nós é tudo o que é importante para continuarmos a trabalhar, que é ter a interoperabilidade, os sistemas falarem entre si e temos a identificação e sabemos exatamente que é a pessoa, que quem tem o direito, quem tem a necessidade, é essa pessoa que está a ser servida. O trabalho que temos feito na área da administração pública tem sido muito interessante. Nós temos um índice, que é o Índice para a Sociedade e para a Economia Digital, que posiciona Portugal no 19º lugar. E, portanto, um bocadinho abaixo daquilo que é o resto dos países da nossa União Europeia. Muito interessante será dizer que nos 5 parâmetros que compõem esse índice, estamos a falar da conectividade, capital humano, a integração da tecnologia nas empresas, os serviços públicos digitais são, de facto, onde pontuamos melhor e onde estamos até acima da média europeia. E outra prova desse trabalho e da forma como também queremos ajudar os cidadãos a estarem mais próximos e as empresas, atenção, porque isto é para cidadãos e para empresas naquilo que é o seu relacionamento com a administração pública. Uma outra prova disso é também a nossa recente adesão ao grupo dos países digitalmente mais avançados, que é o D9+, e que também veio demonstrar a nossa vontade de estar na linha da frente com outros países a fazer esta transformação. Em Portugal, grande parte da propriedade, estamos a falar de propriedade rústica, não se conhece em muitos casos o seu dono.
Isto causa-nos muitos problemas no ordenamento, ao nível dos incêndios, porque não conseguimos saber quem é que são os proprietários para podermos limpar, por exemplo, as florestas, ao nível do ordenamento, criarmos valor, etc. Portanto, conseguimos ganhar conhecimento sobre esse território para criar valor sobre ele e, portanto, não podemos planificar. Ora, o que nós estamos a fazer é um processo, e se as tecnologias de informação nos ajudassem a acelerar este processo de conhecimento? Então criámos o cadastro simplificado. O que é isto do cadastro simplificado? Não mais é do que uma plataforma em que os cidadãos, proprietários de qualquer território, podem, com facilidade, identificar o seu território. E, portanto, isto ajuda-nos, por um lado, ajuda os cidadãos, obviamente, e também ajuda o Estado a ganhar mais conhecimento sobre isso. Os fundos europeus têm um papel aqui muito relevante ao nível local e municipal, porque estão atualmente a decorrer aqui apoios para que os municípios tenham condições para que possam permitir que os cidadãos façam estas tais representações gráficas georreferenciadas, ou seja, estas tais identificações dos seus territórios, não é? E, portanto, os municípios vão receber financiamento para apoiar este trabalho dos cidadãos. Por outro, também ao nível central. Este projeto tem uma componente tecnológica muito grande, de inovação, de bases de dados inovadoras, de sistemas de inteligência artificial, de sistemas na área de representação gráfica, ou seja, tudo o que seja conhecimento muitíssimo inovador, que obriga a recursos que tenham essa experiência, que obriga a plataformas que tenham essa experiência, e, portanto, estamos a trabalhar com muitos recursos também na área, obviamente, dos fundos europeus para isso. Aliás, o instrumento do plano de resiliência é precisamente, tem na área do cadastro como um dos seus instrumentos principais, porque de facto é a percepção real que se nós também conseguirmos planear melhor o território, também conseguimos extrair melhor riqueza para todos sobre esse território. Daí ser uma das áreas em que o PRR, portanto o Plano de Resiliência, também tem apoios, ou terá apoios disponíveis.